Olá, galera do primeiro ano, iniciando nossa segunda videoaula do segundo bimestre. Essa videoaula vai servir tanto para vocês responderem aquela listinha que eu sempre boto no Positivo On e vai também auxiliar vocês a responder a questão de 6 a 10 do exercício impresso que vocês vão ter que pegar ou já pegaram, né? Na escola, não sei, dependendo da data que esse vídeo esteja no ar. A gente viu anteriormente força gravitacional, né, um pouco sobre as leis de Kepler. E como o nosso capítulo fala de força, vamos conhecer hoje a nossa segunda força. São várias. A gente já viu uma, que é a força gravitacional, força peso. E agora a força normal. Está aí na página 12. Eu vou dar só uma lida assim aqui no início. O termo normal muitas vezes é empregado no nosso cotidiano como sinônimo de comum, ordinário, natural e etc. Na matemática e física, em outras áreas do conhecimento científico, o termo normal define uma linha perpendicular a um plano ou uma superfície qualquer. A introduçãozinha aí de força normal. Quando a gente fala de normal, em matemática e física, é sempre uma linha perpendicular a uma superfície. Uma linha perpendicular à superfície. Deixa eu pegar aqui um objeto. Tá aqui uma superfície horizontal e eu vou traçar aqui uma linha na vertical. Formou que ângulo? 90 graus. Isso que a gente chama de normal. Só que a gente tá falando de força, não é isso? E o que seria força normal? A força normal é uma grandeza vetorial que resulta da interação de contato entre dois corpos. Essa força tem direção perpendicular à superfície de contato e sentido oposto à força que provoca a compressão. A força normal é representada por N ou Fn, e por ser uma força é medida em newtons. Uma força normal é uma força que está sendo aplicada sempre perpendicular à superfície de contato. Mais uma vez, é como se a superfície de contato estivesse aqui, ó, na horizontal, e essa força fosse na vertical. Essa força, gente, tem que ser 90 graus em relação à superfície que ela está agindo. E é sempre uma força de contato, tem que ter contato de um corpo para o outro, é obrigado a ter. Se a superfície de contato for na vertical, essa força normal vai ser como? Para dar 90 graus? Horizontal. Então, é uma força sempre perpendicular à superfície que está sendo aplicada. É simbolizada também a unidade medida é N, é newtons, porque se trata também de uma força. No livro de vocês, tem um exemplo de atletas no pódio, uma pessoa empurrando, mas a gente vê exemplos de força normal no nosso cotidiano sempre, porque muitos não percebem. No livro de vocês, ele dá uma comparação aí de atletas, não é? Em um pódio, tá aí no livro de vocês, bem ilustrado. Essa atleta, ela só consegue ficar em cima do pódio porque existe uma força que puxa ela para o centro da terra, que é a famosa força peso. E a força com que equilibra ela, que faz anular essa força peso, ou seja, que é também uma força vertical, é a força normal exercida pelo pódio. Tem aí bem dito, explicado nessa gravura que vocês têm no livro de vocês. Existe a força peso para baixo, vertical para baixo, que faz com que a atleta seja atraída para o centro da terra, e existe uma força normal vertical para cima, exercida pelo pódio. Vocês prestaram atenção em que direção está o pódio? Está na vertical ou na horizontal? O pódio está na horizontal, por isso que a força normal é vertical. Ó, se vocês tracejarem uma linha na horizontal onde está o pódio e outra linha na força normal, dá 90 graus. É um dos requisitos para que exista uma força normal. Tem contato? Tem. Entre os pés da atleta com o pódio, tem aí um contato. Mas a força peso e a força reação normal não constituem um par ação e reação, que é a terceira lei de Newton, né? Para toda ação existe uma reação.
Por quê? Para que exista, tá aí bem claro também no livro de vocês, na página 13, para que exista ação e reação, a reação do peso do corpo do atleta atua no centro da terra. Ou seja, a força-peso, ela atua puxando a pessoa para o centro da terra. Já no caso da atleta, a que faz ela equilibrar não é nem o chão, é o pódio. Então, não é um passo em reação, porque a força normal deveria vir também do centro da Terra, já que a força-peso puxa a pessoa para o centro da Terra, a força normal era expulsando a pessoa, o inverso, né? Do centro da Terra para fora. Então, não é um passo em reação. A força-peso puxa a pessoa para o centro da Terra e a força normal, ó, está no pódio para a pessoa, ok? Outro quesito que não torna um passo em reação. Forças de ação e reação sempre têm a mesma natureza, ou seja, devem ser ambas de campo ou ambas de contato. A força-peso é uma força de campo e a força normal é uma força de contato, para que exista força normal, tem que haver contato. É obrigatório ter contato. Já a força-peso, não precisa ter contato. Por exemplo, um objeto que ele está caindo no solo da Terra, antes dele cair e tocar o solo, ele não precisa ter contato. Essa força já age em uma determinada distância. Então, já não é um passo em reação. Tem outro exemplo aí, também tem a terceira, né? Forças nunca podem atuar no mesmo corpo. Também é outro quesito para que força normal e força-peso não sejam passo em reação. Tem um outro exemplo aí, uma pessoa empurrando um armário. É aquele exemplo que eu disse no início do vídeo. Quando a superfície de contato é na vertical, a força normal é na horizontal. Formou 90 graus. Não é isso? É quando você empurra um objeto. Essa força normal vem do guarda-roupa, no caso aí do livro, para a pessoa, não é isso? E tá havendo contato, não tá? Da pessoa pro móvel. Na página 14, existe um plano inclinado, que é uma pessoa, uma criança, numa rampa, não é isso? Num escorregador. Existe força normal atuando aí? Existe sim. Vamos supor, aqui é o escorregador. O plano é inclinado, ou seja, ele não está nem na vertical ou na horizontal e nem na vertical, ele está assim, ó, inclinado. A força-peso é sempre perpendicular para baixo, é tudo aquilo que puxa os objetos. A força-peso vai estar atuando dessa maneira, em linha reta. E a força normal? A força normal, a gente diz que ela tem que ser perpendicular a superfície. Então, se a força normal é assim, ó, é perpendicular? Não é. Perpendicular é quando dá 90 graus. Então, a força normal deveria ter que ser assim, ó, formando tipo um T inclinado. Deu 90 graus. Deu 90 graus. É como se a força-peso também ficasse um pouco inclinado, porque ele tem que ir de acordo com a direção da rampa. Lembra da regra? Perpendicular à superfície de contato. Desse jeito assim. Se ele tá assim, então a força-peso, força normal, tem que ser assim, dessa maneira. Aqui. Já a força-peso não, tem que ser sempre vertical para baixo. Olha essa gravura, do jeito que está aí, ó, no livro de vocês. A força-peso retinha para baixo e a força normal, olha, inclinada, porque ela tem que ser 90 graus a superfície de contato. A superfície está inclinada. Ok? Quando nós falamos em força normal, nós também temos um tópicozinho aí que ele deixa reservado só para elevadores. Porque elevadores, a força normal se comporta um pouco diferente e altera muitas sensações da gente. Tem momentos quando a gente está no elevador, por exemplo, quando ele está subindo, nós temos a sensação de estarmos mais pesados, não é isso? E quando o elevador ele está descendo, nós temos a sensação de estarmos mais leves. Existem duas forças atuando aí, a força-peso, que faz com que você fique na superfície, e a força normal, que está entre seu pé e o chão do elevador, que está lhe sustentando. Bom,
Quando nós estamos no elevador e ele começa a subir, nós temos a sensação de estarmos mais pesados, porque a força normal se torna maior que a força peso. Já quando nós estamos descendo, nós se sentimos mais leves, porque a força normal é menor que a força peso. A força peso, nesse caso, é maior. Ok? E existem 3 tipos de situações descritas. Quando o elevador está sem aceleração. Quando o elevador está sem aceleração, quando ele está parado, em repouso. Quando a sua velocidade é constante, tanto para subir como para descer. Então, a gente diz que ele está sem aceleração, não alterou. Quando ele está acelerando para baixo. Quando o elevador iniciando a descida a partir do repouso. Ou seja, ele está lá em cima e começa a descer, né? Ele estava parado lá em cima e começa a descer. O elevador subindo, começando a parar. É quando ele já está subindo e ele quer já parar, ele desacelera um pouco. E a aceleração para cima, o elevador iniciando a subida a partir do repouso. Quando o elevador está lá embaixo e começa a subir. E a aceleração para cima é quando o elevador está descendo e começa a parar. Perdão. Então, para esses 3 casos, gente, existem umas equaçõezinhas que a gente vai ver até futuramente aqui na nossa continuação da nossa aula. Equações para esses tipos de casos de força normal. Força normal tem uma equação propriamente dita? Não, não tem. Não tem, depende do caso analisado. Os exemplos que eu vou passar principalmente é nesse caso do elevador, certo? Que vai ter casos que a força peso é menor, a força normal é maior e vice-versa. Como eu disse a vocês, força normal é força de contato e é sempre perpendicular à superfície. Eu estou sentada aqui numa cadeira. Existe força normal atuando sobre mim? Primeiramente, existe uma força-peso que faz com que eu fique paradinha aqui, não é? Não saia por aí na órbita. E existe uma força normal atuando sobre mim. Onde é que fica? No solo? Na cadeira para mim? A força normal que está agindo em mim é da cadeira para mim, porque a cadeira está me sustentando. Igual as mulheres do pódio. Não era nem o chão, o solo, e sim o pódio que está agindo sobre a atleta. No caso da minha cadeira, é minha cadeira e eu estou sentada, não é isso? A cadeira está na horizontal e eu estou sentada na vertical. Tem então uma força agindo sobre mim em relação à cadeira para mim, que é a força normal. Então, gente, é isso. Agora vamos ver algumas questões, principalmente essas de elevadores. Lembrando, como eu disse a vocês, não existe uma equação propriamente dita para a força normal. Depende do contexto da situação analisada. E até mais. Vamos agora aos exemplos. Vamos lá, pessoal, do primeiro ano, para alguns exemplos de força normal. Como eu disse a vocês, força normal não tem equação propriamente dita. Os exemplos que eu coloquei aqui são parecidos com o do livro de vocês, certo? Então, vamos lá. Uma pessoa de 60 kg está em um elevador. Determina a intensidade da força normal em cada situação. Primeiro, quando o elevador está parado. Quando o elevador está parado, a força normal é igual à força-peso. Vocês lembram qual é a equação da força-peso, gente? Força-peso é massa vezes a aceleração da gravidade, né? Que é o G. Vocês podem colocar o A, que é da aceleração da gravidade, é só para vocês lembrarem. Então, a força normal é... Qual é a massa? 60 kg. E G, eu vou tomar G como 10, certo, pessoal? Até porque no exercício de vocês também está como 10, mas G é a aceleração da gravidade na Terra, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas aqui eu vou adotar como 10, do jeito que está no livro. Logo, quando o elevador está parado, a força normal é 600 newtons, porque é igual à força-peso. Bem, subir, quando ele está subindo, com aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado. Ele está subindo com aceleração constante, não está variando. Então, a força normal é igual à força-peso, mais a massa vezes
a aceleração dada na questão. A aceleração o quê? O objeto está subindo, então. Força normal é... A força-peso a gente já calculou? Já, ó, na letra A. Força-peso é 600. Não é isso? Mas, qual é a massa? Vai ser 60 do mesmo jeito, se ajeitar esse mais. 60 vezes a aceleração dada na questão, 4, não é isso? Então, a força normal é 600 mais 60 vezes 4, 240. Logo, vocês vão só somar, gente. 600 mais 240. 840 newtons. Ok? Letra C. Descendo com aceleração constante de 4 metros por segundo. Aqui foi subindo, aqui foi descendo. É a mesma equação, com um diferencial. Se aqui está subindo, eu somei. Se aqui está descendo, eu subtraí. Você já tem os valores que você calculou anteriormente. Vocês não precisam fazer tanto trabalho. Prestem atenção. N, que é a força normal, é igual a força-peso. Quem é a força-peso? 600. Menos. Quem foi massa vezes aceleração? Você calculou aqui na B, ó. Não precisa nem fazer de novo. 240. Preste atenção que é a mesma equação, só que aqui soma e aqui subtrai. 600 menos 240. 360 newtons. Ok? Aqui, ó. Descer, freando com aceleração constante de 4 metros por segundo. Descer freando, gente, é como se a força normal estivesse contrapondo a peso. Então, quando ele desce freando, preste atenção, não é descer com aceleração constante, não. É descer freando. Então, vai ficar N igual a força-peso mais massa vezes aceleração. Essa equação já foi vista, não já? Tá aqui, ó, na letra B. É a mesma situação, gente. A força normal quando o elevador está subindo é a mesma quando ele está descendo, mas ele está freando, ele está resistindo. Então, é a mesma equação, eu já tenho o valor. 840 newtons, não vou nem precisar fazer. Certo? Letra E. Subir com velocidade constante. Quando o elevador está subindo com uma velocidade constante, não houve variação, a gente diz que, novamente, a força normal é igual a força-peso. Que eu botei um P, mas não é um N. Quem é a força-peso? Massa vezes gravidade. 600. A letra E é igual à letra A. A letra D é igual à letra B. E por último, cair em queda livre. Cair em queda livre vai ser a força-peso. Quem é a força-peso? Que eu já calculei anteriormente. 600. Você vê que eu estou sempre repetindo as equações. Menos a massa. 60. Vezes a aceleração. Que aceleração eu vou usar aqui? Gente, aqui em queda livre. Se é em queda livre, eu vou usar a aceleração da gravidade, que eu vou usar sempre como 10. Logo, gente, 60 vezes 10 vai dar 600, não é? Isso aqui vai dar 600. Logo, 600 menos 600, 0. Em queda livre, a força normal é nula, não existe. Até porque não tem contato, né? Não está tendo contato. Para ter força normal, tem que ter contato de um objeto com uma superfície. 2. Um objeto de 2.000 kg está em um plano inclinado, ele está inclinado como se fosse uma caixa, e ele estivesse numa rampa, certo? A 60 graus com a vertical. Determine a força normal. Nesse caso aqui, gente, como o ângulo é de 60 e não 90, né? Claro, a força normal vai ser sempre 90, tá aqui, ó. Força normal é sempre perpendicular à superfície de contato. Porém, o objeto está num plano inclinado 60 graus, quer dizer, com a vertical. Logo, vai ser força normal igual a força peso, vezes cosseno de 30, porque se na vertical foi 60,
na horizontal vai dar 30, certo, gente? Isso é regra. Então, P. P é a força-peso. Quem é a força-peso? É a massa vezes a gravidade. Qual foi a massa? 2.000. Então, vai ser 2.000 vezes 10. Eu não tô colocando o que é, mas tá aqui, é massa vezes gravidade. Massa vezes gravidade. Eu tô usando de novo gravidade como sendo 10, certo? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Resolvendo. 2.000 vezes 10. 20.000. Vezes raiz de 3 sobre 2. Como é que vai ficar meu resultado final? Eu posso dividir esse 20.000 por 2, que daria quanto? 10.000. E essa raiz de 3 eu posso repetir e posso já terminar aqui. Esse é o meu resultado final. Ok? Espero que vocês tenham entendido e bons estudos.